Graça e paz, queridos. Amém? Vamos começar, irmãos, nosso estudo de hoje sobre discipulado. E vamos começar orando e vamos começar bem assim no horário, porque se a gente demorar, nós vamos demorar a terminar também, não é nossa intenção, né? Vamos ler Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20. Mateus 28, né, o último capítulo de Mateus, do verso 18 ao 20, e nós vamos, irmãos, tratar desse assunto, né, discipulado, que é um desafio, é um assunto desafiador, e o discipulado nos desafia, essa é a grande verdade, o discipulado nos desafia, né, desafia a nossa fé, desafia a nossa vida em todas as áreas, e ele é fundamental na vida da igreja. Diz assim Mateus 28, 18, 19 e 20. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mais uma vez, Pai, nós oramos agradecido ao Senhor pelo privilégio, Deus, de sermos igreja, de fazermos parte do corpo do Senhor. Deus, o desafio nosso nesta noite é meditar sobre o discipulado, e certamente seremos, ó Deus, desafiados, porque é um desafio, assim como o Senhor já havia instruído os seus discípulos a irem e fazerem discípulos de todos os povos. Eis-nos aqui, Senhor, desejosos de sermos discípulos do Senhor, seguidores do Senhor, com amor e com voluntariedade, com coração voluntário. Mais uma vez, Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos e pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo. Sabemos que o Senhor é conosco, sabemos que o Senhor está aqui neste lugar, com cada um de nós, nos ajudando a vencer, Pai, este momento de desafio, e que a nossa mente seja levada cativa ao conhecimento de Jesus Cristo, que nossa mente esteja aberta para aprender do Senhor e aprender com o Senhor. Mais uma vez, nós damos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, queridos? Irmãos, discipulado. É um desafio falar de discipulado, porque o discipulado, ele nos desafia. A verdade é que ser discipulado é ser desafiado, porque o discípulo segue Jesus, mas não só apenas segue, como Pedro seguia, né? Pedro seguia Jesus de longe, nós sabemos disso, que quando Jesus estava lá preso, Pedro seguiu Jesus de longe, negou Jesus 3 vezes. Então aquele andar dos discípulos com Jesus ali, durante os anos de ministério de Jesus, fazia parte do processo de discipulado. Mas eles ali estavam sendo desafiados o tempo todo, sendo repreendidos por Jesus, ensinados por Jesus, cobrados por Jesus, né? Enfim, aquilo é discipulado, isso é discipulado. Então quando a gente fala de discipulado hoje, irmãos, é um desafio muito grande, e nós estamos sendo desafiados. Qualquer pessoa que fala assim, eu quero ser discípulo de Cristo, ele está dizendo, eu quero ser desafiado a aprender com Cristo, aprender como Cristo fazia, enfim, então é um desafio muito grande, irmãos, é um tema muito complexo, mas eu trago isso de coração muito alegre para os irmãos, porque essa igreja já teve grupos de discipulado, parou os grupos, e a gente já está ensaiando voltar a esses grupos. 2019, como eu disse, eu dividi os membros da igreja tudo por área. Nós tínhamos 26 locais assim, para fazer grupo, mas só que esses 26, às vezes tinha um grupo grande, e discipulado tem que ser grupo pequeno, grupo menor, tá, irmãos? Jesus deixou para nós um modelo, né? O modelo de Jesus era quantos que tinha no grupo dele? Ele tinha 12, né? Então as igrejas hoje costumam usar um modelo de 12, né? Porque Jesus tinha 12, mas pode ser 6, pode ser 5, sendo mais de um, já dá para você dizer que estamos reunindo como um grupo de discipulado. O próprio Senhor disse, né? Onde estiverem 2
ou 3 reunidos em meu nome, ali ele estaria. Então, quer dizer, tem mais de um, já é 2, já se pode considerar que é um grupo, não sou eu e mais um, já é grupo, para a glória e honra do nome do Senhor. Então, irmãos, só para os irmãos notarem que é um desafio que Jesus deixou o exemplo, Jesus deixou o modelo, só que a gente tem que aprender com o modelo de Cristo para a gente ver que foi um desafio para os discípulos e é um desafio para nós, querer, né, ser como Cristo e andar como Cristo, agir como Cristo. E Cristo, irmãos, não teve nenhum problema em dizer que ele compartilhava do que ele era com os seus discípulos e conosco. Jesus chegou a dizer para os discípulos que as mesmas obras que ele fazia, seus discípulos as fariam maiores ainda, porque ele ia para o Pai, e ele ia dar condições, o Espírito Santo de Deus que ele ia enviar, ia dar condições para os discípulos fazerem as mesmas obras. Então, o relacionamento mestre e discípulo não é um relacionamento de autoridade, de mandar e de dar regra, é de dividir poder, autoridade. Jesus falou, olha, vocês vão fazer as obras que eu faço, vão fazer maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Só que nós acabamos de ler Jesus dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E deu para Jesus, o Senhor Deus deu todo o poder para ele, e ele fala assim, agora vocês vão, façam discípulos de todos os povos. E fala dizendo como? Batizando-os em nome do Pai e do Filho, e ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então a gente vê que Jesus então compartilha da autoridade dele, do poder dele, para que os seus seguidores sigam fazendo outros seguidores, outros discípulos. É uma coisa muito bonita, irmãos, tá? Bem, a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está contida dentro deste texto que nós acabamos de ler, irmãos. Dentro deste texto maravilhoso, que é conhecido como a grande comissão, tá vendo? Essa é a grande comissão. Se alguém te falar assim, o que é a grande comissão? Grande comissão é essa parte da palavra de Deus, em que Jesus então comissiona os seus seguidores a irem e continuar fazendo discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. Bem, olha bem, ide, ele manda ir, depois ele manda fazer discípulos, depois ele manda batizar esses discípulos, e depois ele manda ensinar a guardar todas as coisas que ele havia mandado. E aí a gente tem que começar a pensar, o que é que Jesus havia mandado? Irmãos, Mateus 4 diz que ele mandou os seus discípulos falarem de arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Né? E depois, os capítulos 5, 6, 7 e 10 de Mateus, vai falar, né, o discurso de Jesus das bem-aventuranças, vai falar de tudo que a gente precisa para ser discípulo de Cristo. Então é um desafio, irmãos, muito grande, é uma ordem de Jesus, é a grande comissão e é para cada um de nós. Na verdade, a igreja não funciona como igreja enquanto ela não encara o discipulado, o ir e fazer discípulos. Por isso que é uma tarefa difícil, ela é árdua, ela é complicada. E hoje eu gostaria então de trazer um estudo para vocês bem leve, porém desafiador. Eu vou fazer umas perguntas para vocês que vai medir o seu nível de discípulo de Cristo, por exemplo. As perguntas, eu vou fazer umas 2, 3, talvez mais algumas que estão escritas ali, mas vai, de certa forma vai te fazer pensar, afinal de contas, eu sou discípulo de Cristo ou não sou? Porque o discípulo, irmãos, é aquele que anda com alguém, né? Então, se ele anda com alguém, ele aprende daquela pessoa, ele sabe alguma coisa daquela pessoa. Então, o nosso objetivo é fazer discípulo de Cristo e não discípulo de nossos. Então, a gente cai às vezes num problema, quando a gente vai fazer discípulos ou vai discipular, a gente não faz seguidor de Cristo, faz da gente. Quando se monta um grupo de discipulado, por exemplo, a gente tem que ter o maior cuidado para ensinar que aquele grupo discipulado tem que entender que ele não é uma pequena igreja, ele é parte da igreja, senão o grupo fica tão amiguinho, que ele se reúne lá, mas não vem na igreja, ele se reúne lá e vai passear, mas não vem na igreja, ele faz tudo, mas não vai na igreja, aí vira uma igrejinha, e isso não é o trabalho do discipulado. O trabalho do discipulado, na verdade, é integrar a pessoa no reino de Deus. Na verdade, um dos últimos slides que tem ali vai falar sobre isso. Ser discípulo é estar integrado no reino de Deus, é fazer parte do corpo. Então, a pessoa passa a ter amor por outros, porque a comissão é essa que Jesus disse, vai
e faz discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar o que ele havia mandado. Então, uma integração. Discípulo de Cristo não é meu discípulo. Quando você monta um grupo discipulado e aquele grupo não integra ao corpo, então você não montou discípulo de Cristo, você montou discípulo seu. Amém? Estão entendendo, querido? Então, não é a visão do discipulado, né? Também, só para ajudar os irmãos um pouco, esse nome discipulado leva vários nomes hoje em dia, por exemplo. Algumas igrejas chamam de pequeno grupo, algumas igrejas chamam de grupo de crescimento, algumas igrejas chamam de célula. Amém, queridos? Então, tudo é o mesmo objetivo com outros nomes, só mudou o nome, né? Então, é pequeno grupo, célula, eu falei um outro aí, qual que eu falei? Grupo de crescimento, tem mais algum? Tem mais algum nome que os irmãos? Grupo de comunhão, tá, irmãos? Eu gostaria muito que a gente encarasse, eu já até compartilhei com alguns irmãos, que a gente comparasse aqui na igreja como grupo de crescimento. Por quê? Porque ele é mais abrangente do que célula, do que pequeno grupo. Por quê? Porque na verdade a visão do discipulado, irmãos, é crescimento. Amém, queridos? O discípulo de Cristo, ele vai crescendo na graça, no conhecimento. Quanto mais você andar com alguém, mais você conhece aquela pessoa. Então, quanto mais você andar com Cristo, mais você vai crescer, você vai conhecer de Cristo. Então, o grupo de crescimento, ele é muito bonito, porque você vai crescer como pessoa, você vai crescer no seu caráter, na sua personalidade, na convivência com os outros, no seu princípio ético, moral. Você vai crescer em todas essas áreas, espiritual, vai crescer nas áreas financeiras, do relacionamento. Eu pus até um desenhozinho ali que você vai ver como é que ele vai influenciar a sua vida. O discipulado vai influenciar você em todas essas áreas. Então, vamos seguir, porque a gente tem alguns slides para ler juntos. Olha bem, nosso alvo é fazer discípulos e não apenas convertidos, porque a gente confunde uma coisa com outra. Quando Jesus vai dizer portanto ide fazer discípulo de todos os povos, é uma primeira etapa. Depois vem o batizar, depois o ensinar. Às vezes a gente atropela, a gente quer ensinar primeiro, né? Batizar e depois discipular. Olha bem a ordem, faça discípulo, ou seja, faça da pessoa um seguidor de Cristo, depois batiza, depois ensina. Só que isso meio que entrelaça e a gente acaba fazendo isso tudo ao mesmo tempo. Amém, queridos? Porque nós não vamos negar o batismo para ninguém. Se a pessoa entrar por essas portas aqui hoje e falar, olha, eu aceitei Jesus, eu quero batizar, a gente vai olhar alguns princípios básicos da vida dessa pessoa e nós não vamos impedi-la de batizar. Amém, queridos? Porque não é o propósito, né? A própria palavra diz, o próprio apóstolo diz, como é que nós vamos negar as águas, o batismo nas águas, àqueles que já receberam o Espírito Santo? Então houve ali uma coisa estranha, eles receberam o Espírito Santo, mas não eram batizados nas águas e não podia ser negado para eles isso. Então, não é fazer, o objetivo, o alvo do discipulado não é fazer apenas de convertidos. Lembra que convertido é uma coisa, discípulo é outra. Tá bom, queridos? Veja bem. Pedro, por exemplo, Pedro é um exemplo de quem andou com Jesus, mas não era convertido. Lembra lá Jesus dizendo, Pedro, quando você se converter, né? Lembra? Quando você se converter, confirma aos teus irmãos. Ele estava num processo ali, irmãos, de discipulado e de conversão, que Jesus trabalhou com ele mais próximo, né? No entanto, irmãos, o camarada que me parece que mais ali deu trabalho para Jesus no discipulado, que eu vejo que foi Pedro, pelo jeitão de Pedro, né? Foi o que mais deu trabalho, na verdade foi o primeiro a abrir a boca depois que Jesus subiu ao céu. Atos disse isso para nós, Atos 2, foi o primeiro a abrir a boca depois que Jesus subiu ao céu e o primeiro a ganhar alma. Naquele dia foram quase 3.000 almas que se converteram quando ele abriu a boca, se cumprindo aquela palavra lá atrás, que Jesus disse para ele, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali quando Jesus falou isso para ele, estava dizendo essa primeira pregação, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E foi, queridos, leia Atos, você vai ver, o primeiro a pregar foi Pedro, o primeiro a ganhar alma foi Pedro, depois vieram os outros. De fato, a igreja começou, pós-Cristo, ela começou com Pedro, confirmando aquela palavra do início da igreja e tal. Bem, fazer discípulo no sentido mais amplo da evangelização, irmãos,
que é o propósito do evangelismo, do discipulado. É fazer, né, da pessoa um discípulo no sentido mais amplo do termo evangelizar, que engloba tudo. Evangelizar engloba tudo, irmãos, engloba desde os princípios mais básicos de entregar um folheto para alguém, de visitar alguém, de orar alguém, de fazer uma obra social e ali conduzir aquela pessoa a ser igual a Cristo, discípulo de Cristo, tá? Discípulo de Cristo não é aquele que se autonomeia discípulo, é aquele que representa com as suas atitudes as mesmas atitudes que Cristo representaria se ele estivesse aqui. O termo grego para cristão, eu já falei para os irmãos, é pequenos cristos. Olha que coisa, irmãos, incrível. A gente hoje fala, eu sou cristão, mas na verdade, será que você conhece o termo original no grego para cristão? O termo original, o cristão, é pequenos cristos. Então, quando a gente fala que é cristão, irmão, você está falando que você é pequeno Cristo. Mas será que lá no comércio, onde você compra, onde você vende, no seu trabalho, na sua rua, em casa, com a família, com os vizinhos, o seu comportamento é de pequeno Cristo? Está vendo, querido, como é que a gente às vezes choca, né? E há quem ore ainda, né? Pedindo, Deus, Senhor, mande para a igreja, mande para a minha vida o poder que os cristãos tinham no início do cristianismo. Está pedindo, irmãos, só a parte do poder, porque tem que pedir também a vida, aquela vida de abnegação, aquela vida de entrega. Tudo isso, viu, irmãos, faz parte do discípulo. Aquela vida de entrega, a vida de esforço, a vida de trabalho árduo, de continuidade, de fé, de não desistir, de ir em frente. Tudo isso faz parte da caminhada de pequenos cristos, de cristãos, de discípulos de Cristo, né? Assim como foi com os primeiros. Então a gente tem que entender dessa forma, está no sentido mais amplo da palavra evangelização. É preciso então com isso, irmãos, olha só como é que eu falei para vocês que discipulado é desafio, ser discípulo é desafio, e falar de discipulado é desafio, e fazer parte do discipulado é desafiar a própria vida. Por quê? Porque olha bem, é preciso rever então a própria condição, porque só faz discípulo quem é discípulo, e é regra, né? Isso é uma condição que não tem como pular. Você só vai formar discípulo de Cristo se você for discípulo de Cristo. Ovelha gera ovelha, cabrito gera cabrito, bode gera bode, discípulo é ovelha. Então se você é ovelha de Cristo, você vai produzir ovelha. Então só faz discípulo quem é discípulo, e hoje vai ser só mesmo, irmãos, um estudo para fomentar a ideia, para você sair daqui pensando no discipulado, na amplitude, nas possibilidades, para a gente poder aplicar isso no ano que vem, tá bom? Para você ter uma ideia, eu já tenho lá pronto para nós 36 lições, são 52 né, semanas durante o ano, então já tem 36, já dá para a gente rodar em uma lição por semana, quase que o ano todo, o ano que vem, para você estudar, tudo temas básicos de discipulado. Lembra que discipulado não é curso de teologia, assim como esse estudo de hoje não é, o estudo de quinta não é, e nem a escola bíblica é. Quando a gente quer aprofundar mesmo em estudo, a gente tem que fazer um estudo mais intensivo. Então EBD não é para isso, não é nada disso, e nem discipulado. Discipulado não é para a complexidade da palavra e do evangelho, é para formar discípulo de Cristo, é aquele beabá, aquelas coisas mais básicas, que de tão básico você esquece e vive uma vida, né, desordenada, uma vida que envergonha o evangelho e tal, uma vida fria, uma vida sem poder de Deus. Então a gente vai ter lá, por exemplo, 4 lições falando de fé, né? Fé no Senhor, na palavra, fé e honra, né? Falando no mesmo tempo, falando de fé e de honra. A gente precisa aprender a ter fé e a honrar a Deus, honrar a palavra, honrar as pessoas. Vamos falar um pouquinho de milagres, falar do plano de salvação em 4 liçõezinhas, tudo tema mais tranquilo, irmãos, assim, o tema do Calvário, né, o plano de Deus lá no Calvário, né, o que o Senhor resgatou no Calvário com relação à nossa vida, à nossa história, né? Como Ele me salvou. Então a gente vai trazer para a primeira pessoa, em vez de falar como Ele nos salvou, é como Ele me salvou. Ali, afinal de contas, nós estamos num discipulado, né? Numa célula, num pequeno grupo, nós estamos falando para pessoas, né? Não é para a multidão.
Então a gente vai ter esses estudos, né? E depois, como fazer isso resplandecer, essa experiência de salvação, resplandecer através do nosso entendimento, nas nossas conversas, nosso relacionamento. Depois mais 4, que vai falar do testemunho de vida, né? A quem nós imitamos, afinal de contas, como discípulo, a gente imita quem? Por aí vai, né? Vivendo uma vida cheia do poder do Senhor Jesus Cristo, né, na nossa vida. Depois a gente vai falar mais 4 liçõezinhas, falando da bondade de Cristo, desde o momento em que Ele levou sobre si, né, todos os sofrimentos, todas as dores, né, e Ele fez tudo isso por mim, fez tudo isso por você. A gente vai trabalhar essa questão de andar em fé, né. Nós vamos ter mais aí 4 lições, 5 aliás, falando de viver em fé. Meu Deus, discipulado é fé. Ser discípulo de Cristo é fé pura. A gente precisa desenvolver a fé da maneira mais básica e mais prática. Depois vai ter outras falando, né, do amor do Senhor e tal, do Evangelho, do Senhor, o poder do Evangelho. Nós já falamos isso outro dia no estudo, poder do Evangelho. E aí a gente vai, depois tem mais 3, falando de lealdade. Como é importante você aprender sobre lealdade aplicada à palavra de Deus, aplicada à lealdade à palavra de Deus e aplicada à lealdade à causa, à igreja, aos irmãos. A igreja de Cristo tem como base a lealdade, um por todos. Amém, queridos? Amém, queridos? Um por todos e todos por um. Como a gente vai pensar na lealdade uns com os outros? Eu sou leal com você, você é leal comigo lá fora, aqui dentro. Quando alguém se levanta para falar mal de você, eu sou leal a você. Ou eu entro nessa jogada política infernal de ajudar a falar mal de você. Lealdade, irmãos, é base do Evangelho, é base. Cristo trabalhou a lealdade com os seus discípulos, apesar que eles ficaram ali meio que temerosos de tudo, foi tudo muito rápido, né? Jesus aparece milagrosamente fazendo milhões e milhares de milagres, de repente ele morre e vai embora, aí foi um choque, mas aquele que Jesus deixou como base para eles, é a que fez a igreja chegar até nós, a lealdade daqueles 11, na verdade, né, porque um morreu, que era Judas, a lealdade daqueles 11, é que fez o Cristo chegar até mim hoje, irmãos, tá? Faz da nossa fé ser a maior do mundo, a fé cristã é a maior do mundo, incomparável. Mas isso, irmãos, teve uma base, a lealdade. Os discípulos foram leais a Cristo, a missão que o Senhor deu para eles, que é aquela de Mateus 28, que é a grande comissão. A lealdade daqueles homens fez a igreja ser o que é. Eu preciso ser leal aos princípios da palavra, leal à igreja, ao corpo de Cristo. Falta essa lealdade, né? Por exemplo, vou te mostrar um exemplo que falta muita lealdade em nós. Quando, por exemplo, você escuta falar de uma pessoa que se dizia crente ou cristão e caiu, dependendo da sua atitude, você mostra se você é leal ao Evangelho ou não. Se você passa para frente a queda daquela pessoa, se você espalha e gosta e vai embora, se você começa a levantar, tá vendo, eu sabia, eu venho te dizer que no discipulado a gente aprende que falta-nos lealdade à causa. Lealdade ao Evangelho. Precisamos aprender a proteger os nossos irmãos. Precisamos aprender a ser uma asa que protege, como a galinha protege os seus pintinhos. Isso é lealdade, irmãos. Se a igreja de Cristo fizer isso, ninguém, aí de fato, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Porque a gente precisa ser um corpo. Às vezes você está dormindo na sua casa, numa boa, esses dias de muita chuva e muita tempestade, pode ser que o irmão do teu lado esteja com vazamento na laje, vazamento no telhado, e falta-nos lealdade à causa. Talvez você come a sua comidinha, o seu arroz e feijão com ovo na tua casa, e às vezes esquece até de dar glória a Deus por isso, e pode ter um irmão que não está podendo comer o arroz e o ovo que você come, mas falta-nos lealdade à causa. Está entendendo, irmãos? Lealdade ao Evangelho, aos princípios rudimentares do Evangelho. Lê Atos, depois você vai ver que a igreja está registrado lá, logo depois de Pedro falar em Atos 2 sobre aquele descer do Espírito Santo, o que era, e quase 13 mil almas se converterem, a Bíblia começa a registrar como é que era, e o coração de todos eram um, estavam todos unânimes no templo e no partir do pão e nas orações, lealdade à causa que Cristo havia deixado para eles. Está vendo que isso faz toda a diferença? Então, a gente precisa partir por esse princípio, né, básico de faz discípulo quem é discípulo.
Aí eu lanço uma pergunta para você: como você está na fé? Quero que você pense, porque são as perguntas desafiadoras que eu falei para os irmãos que nós vamos lançar. Como você está na fé? Mas não lê lá, eu leio. Como é que você está na fé, irmão? Como é que você está na fé, irmã? Você está bem? Hein? Está todo mundo bem? Está bem aí, Esté, Camila, na fé, está bem? Quem é aquela? É a Júlia? Está bem, Júlia, na fé? Tá bom. Pare e pense, como é que você está na fé? Porque é muito importante você pensar nisso, como você está na fé. Porque nós vamos trabalhar discipulados, já estamos na verdade começando, e eu creio que o Espírito Santo de Deus já vai começar a levantar no seu coração, que deseja, espera aí, eu quero ser seguidor desse Cristo, esse Cristo ressurreto, vivo, poderoso, dentro dos princípios que ele deixou. 2 Coríntios 13:5 diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Por isso que eu perguntei como é que você está na fé. Porque esse texto é desafiador, ele fala assim, ó: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Não está mandando examinar o irmão A, nem o B, não está mandando examinar o irmão que falta dos cultos, nem a irmã que falta dos cultos, não está mandando examinar nada disso, está falando assim, ó: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Está falando assim: Deni, examina se você permanece na fé. Está falando assim. Edgar, examina se você permanece na fé. Você tem que ler a Bíblia e colocar seu nome no lugar. É isso que está dizendo, né? Penha, examina se você permanece na fé. Irmão, isso é fundamental para quem quer ser discípulo de Cristo. Você permanece na fé? Depois de tantos anos, depois de ter aceitado Jesus, depois de tantas perdas, tantas tragédias, depois de tantas luas novas e tantas coisas, você permanece na fé? Meu irmão e minha irmã, você tem que fazer essa pergunta todos os dias. E nós estamos no final do ano, é uma boa hora para a gente perguntar: você permanece na fé? Hein? Ou você é daqueles que já pensou em chutar o balde várias vezes? Sua fé está arraigada em quê? Em quem? Está vendo que o nosso alvo, né, tem que ser Cristo. E aí diz mais ainda: provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Está vendo? Olha que perguntas que a palavra diz, e também dá uma condição: se é que já não estáis reprovados. Está vendo? Ou seja, não sois mais aprovados. Então, irmãos, eu me preocupo muito com uma igreja igual a nossa igreja. Vou te explicar por quê. Eu preocupo muito com a Quinta Igreja, porque a Quinta Igreja é uma igreja muito cheia de atividades. Sabia? Já notou? A Quinta Igreja tem atividade quarta, tem atividade quinta, até outro dia tinha sexta, e tinha sábado, todo sábado, domingo de manhã, domingo de noite. A gente tem tanta atividade que a gente, às vezes, não examina se a gente permanece na fé. Às vezes você permanece ativo nas atividades, mas você não permanece na fé, que é essencial. Eu vou ser sincero, no dia que a minha fé estiver ameaçada por causa das atividades, eu vou ter que optar em largar um ou outro. O que você vai fazer? Se você notar que a sua fé está sendo prejudicada por causa das atividades, o que você faria? Eu tenho preocupação com a Quinta Igreja, porque tem muita atividade. E por isso que eu falei que hoje o estudo seria desafiador, para você fazer para você, como é que fala, avaliar se você permanece na fé, porque isso é básico, irmão, é básico. Uma vida de milagres é uma vida que permanece na fé, uma vida de renovo é uma vida que permanece na fé, uma vida que a cada manhã a graça do Senhor se renova, o ânimo, a empolgação é a mesma. Por isso que o Senhor disse lá em Apocalipse: porque não és quente nem morno, aliás, não és quente nem frio, és morno, eu vou te vomitar. Morno é aquela pessoa, irmão, que está exatamente nessa situação, é ativo nas atividades cotidianas, mas não está vivo, forte na fé. E aí eu temo, porque às vezes a gente pensa que é ativo e não é, acaba cedendo e caindo ao pecado, acaba vivendo uma vida, irmãos, uma vida dúbia. O discípulo não tem uma vida dúbia, o discípulo ele é um representante autêntico de Cristo, mas a pessoa que não está andando em fé, ela não representa bem Cristo lá fora não, queridos.
Ela consegue fazer um teatro, né, quando está perto dos irmãos, que está bem na fé, mas lá fora ela não consegue, na convivência no trabalho, na rua, na escola, ela dá péssimo testemunho. Isso não é de discípulo de Cristo não dá péssimo testemunho, ele sempre dará um bom testemunho de Cristo, amém, queridos? Então isso é muito sério. Aí a gente começa a ficar meio que relaxado em todas as áreas. Então a minha pergunta para você é essa, mas eu queria que você mesmo respondesse: como você está na fé? Aí eu li o texto, né? Que é um desafiador, para você examinar mesmo se permanece na fé. E eu gostaria que cada irmão fizesse essa autoavaliação, isso é muito importante. Você permanece na fé? Hein? Né? Você permanece na fé? Bem, vamos seguir, porque vem mais pergunta, aí eu queria ouvir. Você tem algum conhecimento do Evangelho? Aí eu queria ouvir vocês falarem. Não importa se você tem, grande, pouco, pequeno, muito, nada. Você tem algum conhecimento? Está vendo, querido? Nós estamos aí lutando como igreja desde 85, né? Como igreja, porque já era congregação antes. E a gente precisa ter resposta para a fé, se a gente, né, permanece na fé, e se a gente tem algum conhecimento do Evangelho. Para reproduzir, para produzir seguidores do Evangelho de Cristo. Você tem conhecimento, algum conhecimento do Evangelho? Aqui eu não estou perguntando se você fez curso de teologia, nada disso. Você tem conhecimento do Evangelho? Eu imagino que você tenha. Pera e pensa. O que você sabe do Evangelho? Hein? Poderoso, Romanos diz isso, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Tá, é poder. Tá bom. Falou bem, é poder. Mas agora, na sua experiência, você tem conhecimento do Evangelho, desse poder? Poder para a salvação, né? Hein? O Evangelho é mudança de vida, não é? Hein? É o conhecimento da vontade de Deus, né? O Evangelho. Pois é, irmãos, essas perguntas que a gente tem que ter resposta pessoal, né? Sem bordar, né? Sem ser poético e nada, mas você tem que ter uma resposta. Não, eu tenho conhecimento do Evangelho, sim, né? O Evangelho me salvou, me transformou. O Evangelho é tudo para mim, estou falando para mim, tá? Não copia. Eu amo ler o Evangelho, estudar o Evangelho, ver o Evangelho, pesquisar sobre o Evangelho do Senhor, porque ele traz, né, muita coisa. A conclusão do plano de salvação está nele, né, em Cristo, né? O Evangelho é Cristo, e por aí vai, né? Cristo é o poder para a salvação, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e vai, né? Agora, você tem algum conhecimento do Evangelho? Talvez já pegou alguns, já baqueou. Agora eu quero aprofundar um pouco mais na pergunta, porque para que você faça discípulo de Cristo, você tem que ter base mesmo ali, ó, sólida do Evangelho. Não apenas aquela que eu disse que a gente aprende na Bíblia da história e de que alguém contou e de que o pregador disse, né? Que Romanos falou que é o poder. Agora eu preciso ter provado esse poder, é aí que entra a fé que eu falei para vocês, como é que está a sua vida de fé. Depois nós vamos voltar a falar da fé de uma maneira prática, assim como nas lições aqui que já temos 1, 2, 3, 5 falando de fé, e nós podemos fazer mais 1 milhão falando de fé, tá? Eu quero que os irmãos eu vou voltar aqui no nosso plano de lições aqui, para os irmãos entenderem que discipulado, irmãos, é um lugar, ou célula, é um lugar que as pessoas vão entrar nela, amém, queridos? Amém? Você pode estar aqui há 1 ano na célula e chega uma pessoa assim, da primeira vez, não é? Vamos lá, aí entrou, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar tudo porque ela voltou? Não, então a gente tem que ter estudos maleáveis. Ao mesmo tempo que nós vamos falar de fé e honra, nós vamos falar de salvação, vamos falar de testemunho de vida, vamos falar da bondade de Deus, depois nós vamos voltar a falar de fé, porque vai chegar a gente nesse tempo e nós não vamos ficar voltando. Serão sempre lições que vão pincelar em todas as áreas, porque na verdade vai chegar a gente e elas vão entender. Se você pegar um plano de estudo rígido, você vai ter um bom estudo, mas lá quando chegar alguém, que você estiver lá no topo dele, lá na lição
10, por exemplo, vai chegar um que você vai precisar do assunto cada início. Se você não fizer umas voltas assim, a pessoa vai chegar e vai desanimar, não dá mais. E se você repetir muito, o que vai acontecer? Quem está lá vai esmorecer, está ruim, está repetindo demais. Então assim, por isso que vai ser assim, bem flexível, depois nós vamos conversar. Então vamos lá, você tem conhecimento do Evangelho? Agora eu vou te fazer uma pergunta que envolve o seu conhecimento do Evangelho, que envolve sua experiência de Bíblia, que envolve sua experiência mais básica, e eu gosto dessas perguntas desafiadoras, porque o discipulado, ser discípulo de Cristo é um desafio no mundo de hoje, onde as pessoas entendem ser discípulo de Cristo, é poder tatuar, é poder deixar o cabelo de tal maneira, é vestir isso, vestir aquilo. Quando as pessoas estão aí brigando para defender a sua ideia de discipulado, na verdade o verdadeiro discípulo não vai preocupar com nada disso, igual lá, Jesus quando andou com os seus discípulos, ensinando eles a serem discípulos, chegava lá com aquela mulher adúltera, por exemplo, né? E eles chegaram, aqui Senhor, está aqui, pela lei, tem que matar essa mulher apedrejada. Jesus sabia para que ele havia vindo, por que ele estava ali, e o foco dele não era fazer ali convertido, né? O foco dele não era fazer convertido, não é montar um grupo de convertido, era ensinar para eles a seguir, né, a lei e os profetas da maneira que ele veio para ensinar, que é com amor. Então o que ele faz? Ele ali livra aquela mulher da morte. Eu gosto dessas questões complexas, porque às vezes você não entende o que é fazer um discípulo e é rígido demais nisso. Para e pensa, quando Jesus não aplicou a lei naquela mulher, porque ela tinha que ser apedrejada assim, o que ele fez com a lei? Quando ele não permitiu que ela fosse apedrejada, quebrou a lei. E para qualquer um rígido aqui, ó, ia dizer, se chegasse uma mulher naquela época aqui, olha aqui pastor, essa mulher foi pegar adultério, o que nós temos que fazer? Qualquer um de vocês que não é discípulo de Cristo, vai dizer, tem que apedrejar, porque na lei está escrito. Era exatamente o que os fariseus estavam fazendo. Jesus pegou a lei, fez aquilo que o ninja fez, não vou rasgar minha folhinha porque tá preciso. Mas ele pegou a lei e falou assim, olha, eu sou a lei. Ele disse, Jesus estava dizendo assim, olha, eu é que sou a lei, eu sou o pão vivo que desceu do céu, viu a pregação domingo? É eu. Então aqui ó, rasga isso, porque eu vim para uma outra razão, eu não vim aqui para a rigidez da lei, eu vim mostrar um outro lado da lei, que o discípulo tem que viver. Se você não for discípulo, querido, você vai viver na rigidez da lei, o adúltero vai entrar, a adúltera vai entrar, o pecador, a pecadora vai entrar, e você vai na rigidez, tem que apedrejar. Então, irmãos, é por isso que você precisa entender o que vai nos levar à compreensão de Cristo, o verdadeiro discípulo vai entender, tá? Ponha isso no teu coração. Jesus ali pegou a lei e desconsiderou a lei, porque havia uma pressão sobre ele para cumprir a lei e apedrejar. E ele lançou para eles um desafio. Lembra que eu falei para vocês que discipulado é desafio? E que o discipulado desafia a nossa vida? Lembra que eu falei isso para vocês? O que Jesus fez ali? Desafiou eles então a pensarem na lei por um outro ângulo, a pensar na lei não pelo ângulo daquele que aplica a lei e manda apedrejar ou apedreja, mas a olhar a lei pelo ângulo daquele que seria apedrejado. Porque se você não sabe, eu quero te dizer, Cristo veio ao mundo, foi exatamente para mostrar para nós, do outro ângulo, o ângulo daquele que morreria por causa do seu pecado. E isso que ele fez. Discipulado é você compreender Cristo e a missão de Cristo assim. Cristo não veio aqui, irmãos, só para ser, olha lá a pergunta desafiadora, tá? Cristo não veio aqui, eu não vou te responder aqui lá não, senão você vai dar a minha resposta, eu não quero que você dê a minha, quero que você dê a sua. Cristo não veio aqui, irmãos, só para ser Deus, só para julgar, só para isso, para aquilo. Ele veio aqui para nos mostrar o outro lado. A Bíblia diz que ele deixou a sua glória, ele abriu mão da sua glória, andou como homem, tomou a forma humana, habitou entre nós, e aqui ele até sofreu, morreu e morreu morte vergonhosa de cruz. Então existe um aspecto
dentro do discipulado que você precisa ser discípulo primeiro para entender. Então você só vai estender a mão para o adúltero, para a adúltera, para o pecador, igual os irmãos estão indo lá nas praças, levar amor e evangelho, comida e evangelho para aquelas pessoas. Você só vai fazer isso no dia que você vê a lei pelo ângulo daquele que está lá na praça. Às vezes é droga, às vezes é crime, às vezes é demônio puro, tudo isso. Mas quando você começa a ver a lei, a aplicabilidade da lei é diferente. Porque o ângulo do juiz é só, vou mandar prender e vamos bater. Agora o ângulo do Senhor, daquele que está lá é outro. Ai, como eu gostaria de ter uma ajuda. Ai, como eu gostaria de ter uma oportunidade. Ai, como eu gostaria de largar esse pecado. Como eu gostaria de largar essa droga. Como eu gostaria de largar o adultério. Como eu gostaria de largar essa praça. Como eu gostaria de largar essa vida miserável. O camarada quer, mas não consegue, querido. Porque existem forças espirituais ali atrás. E se nós seguirmos a Cristo, nós vamos entender. Cristo ali, irmãos, sim, ele não aplicou a lei da maneira rígida, mas ele fez com que eles pensassem. Quando ele disse assim, quem dentre vós está sem pecado, então que aplique a lei. Viu? Aí eles viram a lei por outro lado. É como se eles pegassem a lei e olhassem por um espelho. E eles pensaram, peraí, não é só não adulterarás. E não é só também, igual está lá, que quem for pego no adultério tem que ser apedrejado e tal. Não, tem outras coisas. E eu tenho pecado. Então a lei contra mim não seria boa. Virou um por um e saiu, irmãos. Então esse é o desafio do discipulado. É você começar a ver a lei, a palavra e Cristo e ver pelo ângulo do outro, o ângulo daquele que vai morrer. Então eu conto até com a ajuda de vocês. Quando o pastor Edgar quebrar alguma regra, olhe pelo ângulo daquela pessoa por quem estamos quebrando a regra. Isso é ser discípulo, e eu tenho lutado para ser um discípulo de Cristo. Porque o ninja falou muito bem, Cristo rasgou a lei ali, naquele ato. Porque de fato, irmãos, a lei era muito rígida, olho por olho, dente por dente, matou a espada vai morrer e tal, a lei era assim, era rígida. E ali naquela hora, foi pega no adultério, tudo bem, a gente mata ela primeiro, né? Mata ela com a pedrada e resolve. Era assim que era a lei. Mas Jesus chegou ali e falou assim, opa, vou mostrar para esse pessoal o outro lado, o lado que nós vamos ter que aplicar a lei nesse também, não vamos ter que sair cortando o chumbo neles. Então eles saíram e Deus e o Senhor abriu um caminho maravilhoso ali, que é do amor e do perdão, aquilo que eu tanto preciso de você. Lembra lá quando o Senhor disse que antes da gente querer tirar um cisco do olho do outro, a gente tem que tirar o que do nosso olho? É isso que o discípulo faz continuamente, fica tirando as traves dos seus olhos, para que ele possa ver o cisco no olho do outro e tirar. Às vezes, irmãos, a gente não passa pelo processo discipulado. O processo discipulado, irmãos, nos desafia a tirar a trave do olho. Sim, o processo discipulado nos desafia a tirar a trave do olho, né? Já o que não é passado pelo discipulado, ele vai querer tirar o cisco do olho do outro, mas com a trave desse tamanho no olho, não vai enxergar nada. Então, estamos aqui nesta noite, tentando tirar algumas traves dos olhos. Amém, queridos? E alguns entraves do nosso coração que nos impedem de ser mais parecidos com Cristo. Agora, me responda aí, você crê que Jesus era homem ou Deus? Quando ele estava aqui caminhando. Hein? Deus. Quem mais? Acha o quê? Os dois. Aí a coisa pega, tá vendo como é que a gente tem que ter umas respostas de conhecimento bíblico? Deus, né? Há quem disse que os dois, e eu gostaria de pensar nisso com você. Por quê? Porque é o seguinte, se a sua resposta for que ele era Deus, então, por que ele apresentava falhas, entre aspas, porque eu quero que vocês entendam falha em que sentido? Por que ele apresentava algumas falhas humanas? Como angústia, ira, fome, cansaço, mais um punhado de coisas que você vai me dizer que não são coisas de Deus, são coisas de homem. Espera aí, deixa eu só concluir. Lembra lá algum momento que ele ficou angustiado? Quando que ele ficou angustiado? Quando ele foi orar, né, lá no monte, né, aí ele, o suor, tanta agonia, ele orou que o suor dele virou gota de sangue, né, ele ficou angustiado, triste, quando o amigo dele morreu, Lázaro, né, viu todo mundo chorando, chorou. Então vamos lá, ele teve angústia, quando ele ficou irado, né, lembra quando ele entrou no templo e viu o templo lá, todo bagunçado, ele, desordem total, ficou irado. Lembra quando ele teve fome? Sim, quando ele jejuou, né,
há 40 dias, 40 noites, a Bíblia diz que ele teve fome, aí veio o tentador, né, para tentá-lo, fome, cansaço, nem precisa dizer, lembra lá no barco, né, quando veio a tempestade, ele estava dormindo, descansando, às vezes ele se retirava para descansar e orar, e muitos outros que talvez, se você lembrar, aí você pode falar para eu acrescentar aqui, de algumas características que são de homens, não são de Deus. Deus não sente nada disso, não sente cansaço, não sente fadiga, não dorme, não dormita, e nem pestaneja ou guarda de Israel, ele fica acordado 24 horas, Jesus dormia, né? Pode colocar ali? Pode, que ele dormia, que ele dormiu no barco. Então assim, qual a sua resposta, então, bíblica e teológica, para os desafios de um discípulo saber, ele era Deus ou era homem? E para os desafios de se alguém disser, mas se ele era Deus, então por que ele tinha essas coisas que não era Deus, não é de Deus, não tem nada a ver com Deus. Em momento algum Deus cochilou, Deus dormiu, Deus descuidou, né? O tempo todo ligado, desde antes da criação do mundo, de geração a geração, tu és Deus. Antes que existisse qualquer coisa, Deus era, por isso que o nome dele é Eu Sou. É uma palavra complicada, complexa, era, é e sempre será, então sempre existiu e por aí vai. Mas você precisa, como discípulo, estar firme. Por que o discípulo nunca desvia, mas o convertido desvia? Vamos dar um exemplo de convertido. Lá era o Judas, andou com Cristo, viu Cristo fazer tudo e fez o que fez. Ele não seguia Cristo. O discípulo, irmãos, ele pisa sem medo, ele vai onde o seu mestre vai, e se o Senhor foi para a glória, eu vou para a glória também, porque o discípulo segue assim com tanta firmeza, que eu diria que de certa forma é até cega mesmo, porque ele não olha as circunstâncias, ele simplesmente segue Cristo, ele sabe que vai se dar bem, e ninguém tira ele do caminho. Mas às vezes você é tirado do caminho quando entra esses questionamentos, ele era Deus ou ele era homem? Sim, e a própria Bíblia vai dizer, né, que ele deixou a sua glória, ele deixou por um tempo tudo aquilo que ele era, e aí ele se tornou homem, né, habitou entre nós. Mas tudo bem, então se a sua resposta era Deus, mas a pergunta era o quê? Se você crê se ele era Deus ou era homem, né? Aí vamos lá, se sua resposta for que ele era homem, então surge um outro questionamento. Ele era homem com características de antes ou depois da queda? Está vendo, querido, como é que a gente pensa às vezes que entende o Evangelho, que conhece o Evangelho, que está firme demais, e que ninguém me derruba, e que eu sou bom pregador, que eu sou bom professor, que eu dou aula mesmo, que eu sou melhor do que o fulano, que a fulana, mas você tem que tomar cuidado, talvez você ainda nem é discípulo. Lembra de Marta e lembra de Maria. O que é que Marta e Maria faziam? Todas as duas recebiam Jesus debaixo do mesmo teto, irmão. Mas uma largava tudo, seus afazeres, deixava a panela, deixava a casa, deixava a comida e assentava-se aos pés de Cristo. Para que será que ela sentava ali? Para ouvir o Mestre. Às vezes, irmãos, a gente cai por isso. Eu já vi gente caindo aqui, já vi caindo em vários lugares, e as pessoas falam da palavra bonito, e às vezes até outros pensam, aquele ali é bom professor, que é até melhor do que o pastor, é melhor do que fulano. Mas, querido, eu disse para vocês, ser discípulo não é ser uma biblioteca ambulante. Ser discípulo é comer com o mestre, é andar com o mestre, é conhecer o mestre só de olhar. Isso é ser discípulo, querido. É só dele olhar, assim você sabe o que o mestre quer. Amém, igreja? Então, outro desafio que é essa pergunta. Então, se ele era homem, e o ninja ali não estava errado de falar que ele era os dois, era Deus e era homem, tudo bem, que ele era Deus, então a gente nem vai entrar muito em detalhes, porque acho que todos vão compreender, né? Os vários momentos que ele, né, agiu, mostrando que ele era Deus, né? Então, enfim, aí fica tranquilo. Agora, então, se ele era homem, a pergunta é, ele era homem com as características de antes ou depois da queda? Para e pensa. Ah, mas é só um aspecto que ele tinha. Esse normal é o que nós queremos. Esse normal
é do homem antes ou depois da queda? Depois da queda. A única coisa que ele não teve, tá certo, Azita? É o pecado. Só. Mas depois, é por isso que ele era o cordeiro imaculado, porque não tinha pecado. Mas ele viveu aqui, irmãos, todas as características do homem depois da queda. Só o pecado é que ele estava livre, porque não podia, senão ele não serviria como sacrifício. É por isso que às vezes a gente não compreende o que o sacrifício de Cristo veio fazer por nós. Está vendo, querido? É por isso que ele sofreu, é por isso que ele morreu, né? Por isso que ele padeceu tudo aquilo, para que naquilo que ele foi tentado, que ele foi provado, nós também possamos ser vitoriosos, irmãos. Entendeu? Então, muito bem, vocês estão indo bem, só que é um desafio você compreender que a única coisa de antes da queda que Jesus tinha e manteve, foi o pecado, querido. O resto, ele teve fome, ele teve sede, né? Ele ficou triste, ele chamou atenção, né? Ele agiu de umas maneiras, olha bem, Jesus agiu de uma maneira assustadora. Eu já falei para vocês que quando ele viu, ele foi procurar figo numa figueira, e não era época de figo, e ele olhou para aquela figueira e amaldiçoou a figueira, de cima embaixo, a raiz. Então a gente vê ali, irmãos, que é um outro aspecto de Jesus ali caminhando, Jesus andando. Jesus sofreu, quando ele viu Jerusalém na sua luta, no seu sofrimento, Jesus sofreu, Jesus padeceu. Amém, queridos? Amém? Está compreendendo? Hein? Porque talvez você tinha a ideia assim, que ele veio aqui, e ele era tanto Deus quanto homem. Aí a gente vai entrar num conflito, porque você não vai compreender os momentos dele emotivos, tá? Ou você vê Deus agindo no texto bíblico, Deus agindo da forma como a gente viu Jesus fazendo em diversas vezes, como eu disse para vocês. A gente nunca viu e não vai ver. Está vendo a diferença, irmãos? Isso é Deus. Quando Jesus veio, ele se despojou da sua glória, do seu poder, do ser Deus, vamos dizer assim, e habitou como homem no meio de nós. Amém, queridos? Veja bem, quero que você saia daqui entendendo, isso é coisa básica de discípulo, tá, irmão? Isso que eu estou te dizendo hoje vai te segurar na fé, vai segurar você, tá? Vai te segurar na fé, então vai te derrubar de vez, porque são as bases do discipulado, é você crer, entender essas coisas, você, opa, agora eu sou de Cristo e acabou, ninguém me arranca. Porque isso te segura como discípulo, para você depois fazer discípulo de Cristo. A não ser que você vai continuar ensinando para as pessoas a coisa errada. Amém? Está entendendo? Amém, querido? Se você, é a mesma coisa de falar da Trindade. Falar da Trindade é complicado para a pessoa que não tem fé. Eu vou te lembrar lá do desafio da fé. Foi a primeira coisa que eu falei, foi sobre o desafio da fé. Porque a pessoa só vai entender que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são três em um pela fé. Se você quiser pensar, já está fora, não tem como. Primeiro, o próprio Deus disse que só havia Ele, eu sou o único Deus, não há outro Deus além de mim. Então você vai ficar lá no Velho Testamento e não vai entender. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os três são um, que chamar de Trindade. Se você não tiver fé, já caiu, já tombou legal. Você vê que o discipulado ele é muito básico, mas nos pega de surpresa. Então veja bem, ele era então homem com as características de antes ou depois da queda. Está vendo, queridos? Não é? E vamos lá também. Pare e pensa agora nas características de Adão antes da queda. Vou forçar você na fé um pouco mais ainda. Pare e pense em Adão nas características antes da queda. Vocês acham que Adão era o que antes da queda? Ele era Deus? Não, porque ele caiu. Então antes da queda, ele era um fraco. Porque ele caiu. Se ele fosse Deus, não teria caído. Então Jesus, irmão, também não é comparável a Adão antes da queda, porque Adão caiu, a não ser
que você entenda que Cristo cairia. E se você entender que Cristo cairia, o que acontece com a sua fé? Hein? Mas você não crê. Se você imagina que Cristo cairia, aí você colocou em xeque a divindade de Cristo, irmão. Você colocou em xeque a deidade, se ele era Deus. Está vendo, queridos, como é que o discipulado é desafiador? Estou falando para você a Bíblia mais clara. O Adão antes da queda era fraco porque caiu. Pesado, mas pesado para arrebentar. Mas é por isso, queridos, que muitos hoje creem num Cristo fraco. Muitos creem num Cristo que não pode nada por você. Muitos creem num Cristo assim, que cairia, como eu posso cair amanhã. Aí já não é mais Cristo, irmãos. Já não é Deus homem, já não é Emanuel, Deus conosco. Você está entendendo? Diz amém. Mesmo que esteja assim, te confrontando, lembra que eu falei que o discipulado confronta? Eu falei no início, que é uma vida de confronto. Então, na hora que você tiver essas convicções pela fé, nada nem ninguém, irmão, vai te afastar de Cristo, nunca mais, nem dinheiro, nem bebida, nem nada, porque se você vai estar tão convicto que você recebeu este Cristo que não cairia, se despojou da sua glória, mas não cairia, porque Ele era Deus. Você lembra, irmãos? Olha bem, eu já falei isso aqui na igreja um dia, a prova da deidade de Cristo, que Ele era Deus, que era o Todo-Poderoso, era o Filho de Deus, mas que Ele estava aqui, sofrendo essas dores do homem igual a nós, é ao ponto que Jesus teve alguns momentos, irmãos, que Ele também pensou em desistir, como aquele lá, quando Ele orou: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Aquilo ali está claro, irmãos. Ele estava pedindo: Senhor, se for possível, me livra do que está por vir, que é aquela morte de cruz. Sem querer aqui brincar e pensar o que ele pensava ou não pensava. Tem gente que diz uma coisa, outra, não importa. Importa que em qualquer tradução da Bíblia que você pegar, ele está falando: se for possível, me livra desse momento. Então você vê, irmãos, que ele chegou num ponto da dor humana em si, que ele pensou que falando ao Pai, quem sabe o Pai o ouviria. Mas aí ele virou e falou: mas contudo, seja feita a tua vontade, para mostrar para nós, irmãos, que ali ele não era um Cristo, ele não era ali Deus Todo-Poderoso apenas, ele estava sofrendo na carne o lado homem, o lado humano. Eu já até disse aqui num estudo para os irmãos, que toda vez que o Senhor precisou de falar lá no Velho Testamento, ele às vezes aparecia em si mesmo, né, como o anjo do Senhor, muitas vezes que apareceu, não resta dúvida, era Deus falando com Abraão, por exemplo, e tal, com Jacó, com Isaac. Às vezes mandava um anjo para falar com as pessoas, como nós vimos na palavra em vários momentos. Cá no Velho Testamento falava em sonhos, falou com José através de sonhos, anjo aparecia para José e falava. Mas quando o Deus Todo-Poderoso, irmãos, resolveu encarnar, vocês estão entendendo, né? Não é reencarnar, não estou falando de reencarnação, de encarnação. Quando Deus Todo-Poderoso resolveu encarnar, como é que Ele veio? Nós estamos falando sobre isso. Quando Ele resolveu encarnar, tornar-se carne, Ele veio como? Só lembra. Como é que Ele veio para essa terra? Hein? Através de uma mulher. Por que Deus usou esse processo da gravidez? E a Bíblia é clara em dizer isso. Eu estou falando de discipulado, irmão, você precisa saber dessas coisas. Por que a Bíblia diz então lá, que o que estava sendo gerado no ventre de Maria não era de homem, mas era de Deus? Por que Ele usou um corpo para trazer a si Deus, menino Jesus, igual agora estão comemorando aí o nascimento dele, né, semana, daqui uns dias. Está entendendo, irmãos, como é a complexidade da palavra? Porque Ele usou uma mulher, irmão. Lá no Velho Testamento não usava não. Ele vinha, falava com Abraão, com Isaac, com Jacó, né?
ele mandava, o anjo às vezes vinha, mas dessa vez eu me arrepio, porque eu gostaria que você tivesse o Espírito Santo de Deus também, a iluminação, a revelação, a clareza. Dessa vez, quando ele veio compartilhando o corpo humano de uma mulher, porém não teve homem, não teve sexo. Foi ele fazendo essa operação para que ele nascesse homem, dentro de um processo humano, porém milagroso, porque não teve inseminação nem artificial e nem natural. Foi ele mesmo fecundando Maria, fazendo com que uma mulher virgem desse à luz aquele que nós o chamamos de Filho de Deus, e a palavra chama de Filho de Deus, e nós entendemos que é o próprio Deus, Emanuel, Deus conosco. Amém, queridos? É a complexidade da palavra que precisa ser compreendida nas respostas assim, que são, parece que são complexas, mas são mais simples ainda. Eu entendo, pelo menos a minha maneira de ler a Bíblia, entender que quanto mais simples e menos complexo, para mim é mais difícil de compreender. Igual essa coisa aí que a gente fala dela a vida inteira, que Jesus nasceu, né, da Virgem, mas a gente só reza, a gente só faz essa reza. A gente nunca para pensar no procedimento, no porquê e como Deus fez isso no milagre, né, do nascimento do Senhor, sendo o próprio Deus. Então, irmãos, ele era homem, né, a gente conclui sem muita dificuldade, que então ele era assim, né, ele era assim, um homem, e ele apresentava, né, as características do homem, que depois da queda, daquele homem que sofreu uma maldição. Eu vou até parar aqui, mas você lembra lá, que ele foi a maldição, né, no nosso lugar, sofreu o salário do pecado e a morte. Então quer dizer, ele estava ali para sofrer como homem e pagar os nossos pecados, tá? Aí também isso nos leva agora, irmãos, a outras perguntas, muitas outras na verdade, mas eu coloquei só algumas. Aí a pergunta é, quais são as implicações então deste evangelho para todas as áreas da sua vida? Esse evangelho poderoso, que é o poder de Deus para a salvação, e que Cristo é o evangelho vivo, ele é a palavra viva de salvação, ele é o verbo vivo. Qual que é a implicação disso, irmãos, em todas as áreas da sua vida? Pensa em todas as áreas da sua vida, né? Pensa em todas as áreas. Eu peguei um desenhozinho ali, lá no Google, só para a gente pensar na área física, né? A área socioafetiva, que é emocional, aí o coraçãozinho aí do amor, né, e tal, né, dos relacionamentos. A área econômica, que é a financeira. Quais são as implicações do evangelho na sua vida? A área profissional, no seu trabalho, intelectual, né, sua capacidade de inteligência. E na área espiritual, qual que são as implicações desse evangelho em todas essas áreas, irmãos? Onde entra então esse poder, onde entra esse discipulado maravilhoso que nós estamos falando sobre ele, profundo, bíblico, poderoso, né? Na área da saúde física, emocional, econômica, profissional, intelectual, espiritual. Onde entra, irmãos, e como a gente faz isso funcionar para nós? É o desafio do discipulado. Esse é o desafio do discipulado. Às vezes a gente foca muito na área da saúde física, isso aqui é cura para o corpo, às vezes é só a socioafetiva, é a emoção, é o amor, né? É o namoro, é o casamento, tem filhos e tal, às vezes é só dinheiro. A maioria hoje está pensando muito aqui nessa linha aqui, ó, dinheiro e profissional. A gente investe no profissional, a gente investe no econômico, mas a gente não investe, mas nada no espiritual, e às vezes nesse aqui socioafetivo, porque lá dentro de casa a família sofre com a gente, sofre com o nosso relacionamento, enfim, por aí vai, né? Às vezes agora estão investindo também no intelectual, né? Mas eu digo que quando a gente investe no intelectual, essas outras áreas todas aqui são abençoadas, porque a pessoa, eu penso assim, quanto mais inteligente ela é, mais espiritual ela se torna. Eu penso assim, eu cheguei a essa conclusão. Pessoa inteligente, ela busca Deus, porque ela descobre que na ciência ele não encontra Deus. Eu chamo de burro a pessoa que pensa que é inteligente e se afasta de Deus. Eu chamo de burro, porque tem que ser muito burro. E eu cheguei a essa conclusão, tá, irmão? Depois de 37 anos de crente, eu cheguei à conclusão, tem que ter burro pra caramba para duvidar que Deus existe. Tem que ser burro pra caramba para pensar que é que você faz as coisas. Quanto mais a gente estuda, né? Quanto mais você busca ciência, você vai descobrindo que o homem não sabe de nada, né? Eles inventam um remédio, vem outra doença. Eles inventam uma doença e tal, e vai, pá, né? E aí vai. Você é burro demais, dá conta para pensar, irmãos, que Deus não existe, né? Para e pensa, tem que ser burro pra caramba.
É muito burro, nosso Deus, a pessoa não tem inteligência nenhuma, o intelectual dela está abaixo de zero. Então, eu vou até deixar isso ali para rodar umas 10, uma meia dúzia vai assistir isso, né? Nós temos um número de participantes do YouTube grande demais, uma meia dúzia, mas quem sabe cai na mão de um filho de Deus aí, ele vai pactar ele. Isso é burro pra caramba, meu filho. O que a ciência tem para nos oferecer? Não tem nada para oferecer, irmãos. Eu já mostrei para você que a Bíblia é fonte de ciência, já desde o início. Então, assim, eu cheguei a essa conclusão, né? Porque se a ciência pudesse nos resolver algo, eu diria, opa, encontraram algo, né? Mas não resolve nada. Então, vamos lá. Como é que está a sua casa em relação à fé? Vimos lá que a gente tem que avaliar a fé. Como está a sua casa? Aí é para você responder, sua casa está indo bem na fé? A sua casa tem visto fé na sua vida? Você tem agido com fé? Discípulo, né? Discípulo é fé, é desafio. Eles têm visto você agindo com fé, ou na hora do desespero, dos desafios, você é aquele que chuta o balde, é que está mostrando fé zero, né? Às vezes a gente... Eu aprendi isso muito rápido, que é na hora da crise que a gente vê o nível de fé que a gente tem. Porque às vezes, irmãos, a gente é o tipo de pessoa que diz que tem fé, mas na hora que as águas começam a se mover, a gente, irmãos, deprime, perde sono, come feito um louco e fica doido e não demonstra fé. Eles esperam que você demonstre fé. O mundo espera ver fé de Cristo em mim e você na hora da crise, na hora da dificuldade. Mas aquela fé equilibrada, aquela fé em Deus, que Deus está no controle, vai dar tudo certo, né? Tem gente que quase morreu porque o Bolsonaro perdeu. Mas onde está sua fé, querido? Não importa quem ganhe, quem assuma. Eu não queria, você não queria, mais uma meia dúzia talvez não queria, né? Mas eu ainda creio que Deus está no controle. Já falei para vocês, seja quem assumir aquilo ali, é Deus. Você acha que eu vou dar glória para o diabo, falar que é o diabo? Não foi o diabo. Meu Deus está permitindo isso e tudo que acontece Ele permite. Isso é fé equilibrada, tranquila. Agora, se você descabela e morre e começa a pôr em dúvida, em xeque o poder de Deus, que discípulo você é, né? Então, e aí? Olha aí, como está a sua fé, né, dentro da sua casa? Como é que está a sua casa em relação à fé? E aí tem uma outra pergunta. Quando começar o discipulado? Quando você acha que deve começar o discipulado? Está vendo? Casa. O discipulado deve começar quando a gente decide seguir a Cristo. Então tem um início o discipulado e a gente deve começar ele em casa. O discipulado funciona muito bem quando a gente começa a se submeter ao discipulado e começar a mostrar dentro de casa, né, no dia a dia, nas atitudes, que a gente está querendo ser um discípulo de Cristo, né? A Bíblia chega a dizer que o discípulo não é maior do que o seu mestre, do que o seu Senhor, basta o discípulo ser igual. Então Cristo deixou isso para nós como um bom exemplo que a gente precisa buscar, né? Mas essa resposta é boa, quando começar. A gente sabe, né, irmãos, que o discipulado que nós nos referimos com relação a Cristo, ele começou lá quando João Batista, né, foi abrir o caminho do mestre. Lembra quando João Batista foi abrir o caminho do mestre, né? E aí ele começou a pregar aquela pregação dura, raça de víbora, né? Quem ensinou vocês a fugir e tal. Ali começou algumas pessoas seguirem a João Batista, e aí logo depois Cristo aparece, eles largam João Batista, vai seguir Cristo. Então a gente sabe que o discipulado genuinamente cristão começou naquele momento, né? Com João, o discipulado a que nós nos referimos, de fazer discípulos de Cristo. Vocês lembram, né, irmão, que os discípulos de João começaram a abandonar João e seguir Cristo. É esse discipulado que eu me refiro. E aí eles até levaram, Senhor, estão te abandonando e tal. E ele disse uma palavra linda. Quem lembra a palavra que João Batista disse com relação ao seu ministério, o ministério de Cristo? O ministério dele estava diminuindo, né? Que o discípulo dele estava indo para Cristo. E ele falou o quê? Importa, né, que ele cresça. Isso é o verdadeiro discipulador, tá, irmãos? Ó, importa que Cristo cresça, que o ministério dele cresça e que o meu diminua. Ah, querida, a gente está longe de ver discípulo, porque a gente quer que o nosso discipulado cresça, a nossa célula cresça e a outra diminua. Gostou? Que a minha cresça e a sua diminua, que a minha apareça, e por aí vai, né? Não, estou brincando, tá, irmão? É só uma brincadeira, um trocadilho, mas lá no fundo da alma, as pessoas desejam que o seu ministério cresça e que o ministério do outro lá diminua. A gente tem muito que aprender, tá, irmãos? Vamos lá, então, só nesse texto aí, quem é discípulo? João 8 vai falar, João 8, 30, 31, depois tem um outro texto ali que eu quero ler também. Quem é discípulo? Olha bem, tendo ele dito essas coisas, muitos creram. Está vendo? Discípulo é aquele que crê. E disse Jesus aos judeus que criam, se permaneceres no meu ensino,
Então o discípulo crê no Senhor, permanece no ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então esse texto aqui está trazendo 4 princípios de uma pessoa que é discípulo. Ele crê no Senhor, ele permanece no ensino do Senhor, ele conhece a verdade e ele é liberto pela verdade. Isso é um discípulo. Então você pode ver se você é discípulo aí, olhando esses detalhes. Agora tem um outro texto também aqui de Mateus, vai falar alguma coisa de quem é discípulo. Mateus 4, nos versículos 19, depois o 11, 28, 29. Olha o 4, 19, vai dizer assim: disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. É outra característica daquele que vai após Jesus, que segue Jesus. Na verdade, esse texto está falando da vocação dos discípulos. Ele disse assim: vinde após mim, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Olha que característica aqui, ele falando para os discípulos, os primeiros discípulos. O discípulo, ele vem a Cristo, né? E depois o discípulo que se torna pescador de homens. O que é pescador de homens, irmãos, aqui? O que é pescador de homens aqui? Hein? Ganhar alma, irmão. Por isso que eu tenho um problema sério quando a igreja não ganha alma, você não ganha alma. Não somos discípulos enquanto nós não vamos a Cristo, enquanto nós não seguimos Ele, enquanto nós não ganhamos. Ele que disse isso, essa instrução que ele estava dando para os discípulos: venha e eu vou fazer de vocês pescador de homem. Agora pula lá para o 11, a gente vai poder ver lá 28 e 29, né? Que vai dizer o seguinte, ele vai chamar outra vez: vinde todos, 28, tá? 11 e 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha bem, aquele que vinde a mim, aquele que vem a Cristo, irmãos, quando está cansado e sobrecarregado, ele encontra alívio. Então olha o que um discípulo é, irmão. O discípulo, ele vai andar sempre aliviado, mesmo quando ele está cansado, sobrecarregado ou oprimido. Isso é a característica do discípulo, irmãos. O mundo cai lá fora e ele é discípulo, ele tem isso nele, porque Cristo disse que faria isso. E ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. O discípulo, ele aprende do Senhor. Aprende o quê? A ser manso e humilde, porque ele fala assim: e aprendei de mim, porque sou manso. Ele está falando aqui que a lição que ele vai ensinar é mansidão e humildade. Então o discípulo de Cristo é manso e é humilde. E ele, irmãos, e descansa a sua alma no Senhor. Ah, querido, tem muito pouco discípulo. Tem muita gente que está precisando ser manso e humilde. E ele acabou de dizer: olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E ele fala: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Ou seja, aprendei de mim, que vou ensinar você isso, porque eu sou manso e sou humilde. E você vai encontrar descanso para a sua alma. Irmãos, o que a gente mais tem visto dentro de igreja, isso já há um bom tempo, é depressão. A Alzita, que é crente há mais tempo do que eu, Tijonas, imagino que a irmã Penha também seja, eu tenho 37 anos, imagino que ela tenha mais. Vocês mesmos vão dizer, Alzita, Tijonas, na época lá da década de 70 para lá, tinha tanta depressão dentro de igreja, igual vocês veem hoje? Pode ser sincero, não tinha, gente, não tinha. Hein? Era muito raro, né? Eu lembro de um ou outro, mas é uma raridade, irmãos. Não porque o diagnóstico é novo, não. Eu estou perguntando se vocês lembram de gente assim, com essas características de deprimido dentro de igreja. Irmãos, sabe o que não existia? É porque, na verdade, era um outro tempo em que as pessoas eram formadas e feitas discípulas de Cristo, elas eram ganhadoras de alma, viviam a plenitude do Evangelho. Hoje, a gente vê estacionamentos de igrejas cheios de carros e de motos hoje as pessoas já casam tendo sua casinha, seu apartamento. Hoje elas têm um foco no material e pouco no espiritual e do discipulado. É por isso que são poucos que atendem ao ID do Senhor para ir fazer discípulos. Poucos querem ser obreiros e pastores. Esta é a razão pela qual a igreja sofre. Porque o discipulado, ele é completo. Ele faz isso com você. Porque Jesus é que diz: venha a mim e eu vou aliviar vocês. Venha a mim e aprenda de mim, e eu vou ensinar você a ser manso e humilde. Venha a mim e eu vou dar descanso para a sua alma. As pessoas de fato não estão vindo a Cristo, irmãos. Elas estão vindo à igreja, ao pastor, à denominação, à religião. Elas estão vindo à conversão, mas não está vindo ao discipulado. Elas não estão aceitando ser discípulas de verdadeiramente do Senhor Jesus Cristo.
É muito pesado, não é, irmãos? Mas eu repito, eu disse para você que discipulado é desafio e nos desafia. Hein? A irmã lembra aí, as irmãs lembram aí, nossa garagem aqui, nosso estacionamento, tinha um carro, depois vem mais um, depois mais um. Não, irmão, estou falando sério, tá? É sério, é só para você avaliar e ver. E eu quero que você foque nesse texto aqui, ó, que vai falar sobre o discípulo, dizendo que ele vai a Cristo, o Senhor o alivia, o Senhor, ele aprende do Senhor, que ele ensina a ser manso e humilde, e que o Senhor traz descanso para a sua alma, que o Senhor dá para ele um jugo e um fardo que é suave, que é leve, fica leve. Ai, dane-se dinheiro, dane-se emprego, dane-se casa, dane-se isso, dane-se aquilo. Eu sou discípulo de Cristo, eu só sei falar de Jesus, sei ganhar alma, eu só sei falar do amor do Senhor, e eu estou ganhando alma mesmo. Cadê as almas, irmão? Cadê as almas que você ganhou? Quantas almas você acolheu na sua casa, que você deu comida, que você deu bebida, que você falou de Jesus? Qual a última vez que você investiu numa alma e falou de Jesus? Está vendo, querido? Quem é discípulo? Nós estamos chegando lá, nós vamos ser discípulos qualquer dia desse, amém, querido? Se Deus quiser, você vai trazer as almas no altar a partir do domingo que vem, amém, querido? Você vai entender isso, é isso que alivia, é isso que fazia com que aquela geração não dava depressão, viu? Viu, Osito Jones, aquele povo, você pode notar que eles eram isso, porque o povo estava tão focado em Deus, em Cristo e nessas coisas, em ganhar alma e fazer expandir o reino de Deus. Não tinha tempo, irmão, para ficar deprimido, não tinha tempo para complicação, né? Naquela época a gente não tinha nem férias, né? Tinha nem viagem de férias de fim de ano. Agora tem viagem, né? A gente viaja, a gente vai para a praia, a gente vai para não sei onde, né? A gente vai um punhado de coisas. Naquela época, irmãos, era outra visão, a visão do reino era tão mais importante, que isso é característica do discípulo, querido, de Cristo, tá? É pena que a gente não pode agarrar muito, mas só para você entender. Vamos lá então. E como se faz discípulo? Aí sim, o texto que lemos nos mostra, e não é preciso lê-lo outra vez, tá, irmãos? O texto de Mateus 28, 18, 20, diz para nós como é que se faz, a gente tem que ir. Sempre vai ser assim. Deixa eu te explicar, ainda que rapidamente. Essa forma escrita da Bíblia é muito boa. Ide, batizando, aliás, ide, fazer discípulo, batizando e ensinando. Por que a regra é essa? Porque se você quiser fazer discípulo, você vai ter que ir. Você está na pelada lá de sábado, mas a turma, se quiser fazer discípulo, você tem que ir. Ah, pastor, mas eu estou lá todo domingo. Mas você tem que ir. Sabe o que é o ir? O ir é quando você põe no coração, eu tenho que ganhar uma alma aqui nessa pelada. Eu tenho que ganhar uma alma aqui nessa peladinha, né? Assim que a gente chama. E aí você ir, nem sempre você se locomover fisicamente, querido, mas é o seu coração se locomover e colocar no lugar da mulher que vai ser apedrejada e fazer o que Cristo fez. Como eu posso livrar essa mulher de ser morta? Então, lá na peladinha, você vai todo sábado e bate a bola, mas você só vai conseguir fazer discípulo no dia que você desgrudar desse ideal e desse alvo da bola e virar para o teu colega lá e falar, olha, a gente joga bola há tanto tempo, mas eu nunca falei de Cristo para você. Olha, eu sigo Cristo desde que eu nasci lá na igreja Bom Pastor, lá na quinta igreja, tá? Agora, você tem que fazer da sua vida uma missão. Eu queria que os irmãos entendessem isso, tá bom, queridos? Mas você tem que fazer isso uma missão. Eu tenho que falar de Cristo para alguém. Eu tenho que levar, se é que eu tenho Cristo. É o texto lá de Coríntios, o 2 Coríntios que disse, né? Se é que não estáis reprovados na fé. Então, se você teve experiência com Cristo, você tem que falar. Você tem que falar para o outro, tem que falar para todos, que você tiver a oportunidade. É simples assim, olha, eu queria te dizer uma coisa, a gente joga bola junto aí, mas eu nem sei, você serve a Cristo, ou colega de trabalho, ou outro, não importa, é você falar de Cristo para a pessoa e mostrar, esse aqui é o ID é você se deslocar do seu lugar de conforto e falar do Senhor Jesus. Irmão, só pode acontecer duas coisas de você falar de Jesus, a pessoa vai te ouvir, vai aceitar, ou então ela vai rechaçar e amém, glória a Deus. Você ganhar um inimigo, que ganhou, amém, tá bom, ganhei o inimigo pelo Evangelho. Mas só que a gente não faz isso, irmão, a gente não fala do amor do Senhor Jesus Cristo. A gente deixa isso para o pastor falar no domingo. E aí tem dia que o pastor não faz apelo, tem gente que dá briga, pastor, você não fez o apelo, mas não é pastor que faz apelo. É o fazedor de discípulo que faz apelo. É ele que leva a Cristo, é ele, e de fazer discípulos de todos os povos. Está vendo? Então assim, está vendo, querido? Ó, como fazer discípulo? É ir, é sair da zona de conforto e falar de Jesus, falar de Cristo.
para a pessoa, né? E é claro, depois encaminhá-la ao batismo e ensiná-la a guardar as coisas que o Senhor ensinou. Amém? Vamos seguir então. Quando a pessoa se torna um discípulo? Quando é que ela se torna um discípulo? O texto é grande, nós não vamos lê-lo todo, mas a palavra mostra para nós, né, em João capítulo 3, né, esse processo, claro que nós não vamos ler. A pessoa se torna discípulo é quando ela, irmãos, nasce de novo, né? Quando ela tem aquele desejo, né, de conhecer. Veja bem, olha, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi à noite em se encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está vendo, irmãos? Quando começa o discipulado? O discipulado começa assim, quando a pessoa, ela nasce de Deus. Ele quis aqui, na verdade, Nicodemos quis saber de Jesus, né? Perguntou: mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais miraculosos que o Senhor faz. Está vendo? Ele via milagres, sinais, e Jesus falou com ele de um sinal maior, que era nascer de novo. Ele falou: olha, verdade eu vou te dizer, né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Jesus jogou ele para dentro de uma experiência de salvação. Olha bem como é que é bonito isso aí, vai até, né, o versículo 10. Então, quando começa, irmãos, quando a pessoa começa a se tornar discípulo, é quando ela parte, né, para esse interesse, né? Ele chegou perto de Jesus e ele fez a seguinte pergunta: sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz. Vamos ser sinceros, irmãos, ninguém consegue ser como Cristo, né? Para abrir um assunto como Cristo, mas eu tenho buscado sempre aprender de Cristo, e com Cristo, e imitar Cristo, que seu discípulo faz. Olha aqui que a pergunta que o Nicodemos fez para ele, na verdade não foi exatamente nenhuma pergunta, ele lançou um assunto: olha, Senhor, nós sabemos que ninguém pode fazer os milagres que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Olha bem, irmãos, como Jesus entrou e falou para ele: olha, você tem que ser salvo. Ou seja, se ele está vendo os milagres, Jesus certamente, né, levou para esse lado. Se ele está vendo os milagres que eu faço, eu quero mostrar para ele um milagre maior. Eu quero mostrar para ele uma vida nova. O reino de Deus é o que o papel do discipulado faz. Eu vou deixar no finalzinho. Irmão, o discipulado te joga dentro do reino de Deus. Se você é discípulo, você entra lá dentro. Se não é, você fica de fora. É o que Jesus fez. Olha, em verdade eu vou te dizer, Nicodemos, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, se o camarada está vendo milagre, eu vou mostrar para ele algo maior. É por isso que a gente costuma dizer que o maior milagre é a salvação, tá bom, irmãos? Às vezes a gente não entende. É o que Jesus está dizendo: você está vendo milagre, está empolgado, eu vou te mostrar um maior, que é o reino de Deus. Só pode entrar nele quem nascer de novo. Aí ele começa a questionar, né, e tal. Aí ele vai perguntar, aí ele vai fazer a pergunta: mas como pode nascer de novo, Senhor, sendo velho? O homem vai poder voltar no ventre da sua mãe? Jesus começa: olha, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E vai falando de valores espirituais, tão assim, simples, que a gente preocupa, a gente não consegue levar um assunto nessa área, tá bom? Certamente, irmão, se você falar, tocar alguém, puxar uma conversa com você, e o Espírito Santo de Deus te conseguir levar para dentro do reino de Deus, do discipulado, você vai ganhar muitas almas. Você vai ver que as almas estão querendo, elas precisam, né? Quando a pessoa se torna um discípulo, né? Tá vendo, ó? Quando a pessoa se torna um discípulo, nós já vimos esse texto. Aí nós vamos ver agora outro em Mateus, que vai falar quando a pessoa se torna um discípulo, Mateus 16, 24 ao 27, que vai dizer assim, Mateus 16, 24 e 27, o discípulo de Jesus deve levar a cruz. Olha bem, então disse Jesus ao seu discípulo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, olha bem, e siga-me. E ele vai dizendo: pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Então Jesus está deixando claro para nós aqui, ó, que uma pessoa se torna discípulo, irmãos, é quando ela nega-se a si mesmo, ela toma a sua cruz e vai seguir a Jesus, né? E o Senhor vai dizer ali na palavra que tem que perder a vida para ganhá-la, tem que perder as coisas que essa vida oferece, ou deixar elas de lado, vamos dizer assim, por um momento, priorizar. Vamos lá, pois aquele que quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim, a achará.
E ele vai dizer, olha, o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua própria alma? Está vendo, irmãos? É desprendimento aqui. Então o discípulo é desprendido. O discípulo prioriza primeiro o reino de Deus, sua alma, e depois as necessidades diárias. Então assim, esse caminhar de prioridade do discípulo é diferenciado, né? É diferenciado, né? É muito comum a gente despriorizar, se não existir a palavra, passa a existir, tá? A partir de agora, a gente despriorizar tudo que diz respeito a Deus e ao reino de Deus e priorizar todas as outras coisas. Está vendo que o discípulo não faz isso? Porque ele está dizendo, nega-se a si mesmo, toma sua cruz, porque quiser salvar a vida vai perdê-la, que quiser ganhar, né, a vida, acha, aquele que perder vai achar, e ele vai dizendo, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, está vendo? A prioridade é a alma, e vai dizendo, né, pois o Filho do Homem virá na glória do Pai com seus anjos, então vai recompensar cada um de acordo com as suas obras, e aqui está claro que as obras é a do reino, é aquela que prioriza a alma, é aquela que prioriza negar-se a si mesmo e seguir a Cristo. Está vendo como é que a teologia bíblica aqui é simples e está clara? E ele vai, em verdade vos digo que alguns que estão aqui não passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Tá bom? Vamos seguir então, porque as perguntas elas não param, né? Vamos concluir da seguinte forma, tá? Para a gente ir embora no horário que a gente combinou, 21 horas, santo Deus, hein? Tem que estar bom no horário, não tá? Torna-se, irmãos, discípulo, aliás, tornar-se discípulo é o mesmo que entrar no reino dos céus. Você viu o que Jesus disse para Nicodemos? Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus é o reino dos céus, tá? Como queira. Tornar-se discípulo é viver no temor do Senhor. É isso que é tornar discípulo, é viver no temor de Deus. Eu temo a Deus. Né? Temor no verdadeiro sentido, tá? Não naquele sentido que nos ensinaram errado, que eu já falei para vocês. Ensinaram para a gente que temor não é medo, mas não existe como temor não ser medo, porque temor é medo. Então temor do Senhor, sim, é medo do Senhor, porque quem conhece o Senhor, sua grandeza, no seu poder, na sua autoridade, né? Nós não aprendemos lá na teologia, na escola bíblica dominical, que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Isso quer dizer que Deus faz o que Ele quer, da forma como Ele quer, não tem que dar satisfação a ninguém, nem pedir autorização. Você tem que ter medo de um camarada assim, sim, senhor. A Bíblia diz que Ele põe limite às águas do mar, né? Põe limite às águas do mar. Uma das coisas que mais me admira é aquele mundo de água, e a Bíblia dizer que Deus pôs limite às águas. Eu gosto de chegar na beirada dela assim, irmãos, e ver que a onda só vem até ali, ela vai e volta, aquele volume pesado de água vem e volta, Deus pôs limite. Então vamos ser sinceros, irmão, Deus pôs limite às águas, e você não vai ter medo de um homem assim? A Bíblia diz que Ele chama os astros pelos nomes. Aí você vai estudar ciência, porque eu falei para vocês, que todo mundo que desenvolve o intelecto, ele se aproxima de Deus. Você estuda lá que as galáxias existem não sei quantos milhões de estrelas numa galáxia, e que são não sei quantos milhões de galáxias. Você começa a multiplicar aquilo tudo por milhões, e a Bíblia diz que Deus chama cada uma delas pelo nome. Você vai olhar, você tem milhões de neurônios aqui dentro, fiozinhos que não se encostam, mas comunicam com o outro, e que desce pela sua medula e vem cá para baixo e faz você movimentar, até arrepiar e tal. Tudo é aquilo que faz, dá ordem, seu cérebro dá ordem e funciona. E que Deus fez isso tudo, teceu você no ventre da sua mãe, uma coisinha, uma por uma, e você, irmão, não vai temer um Deus desse, que pode tudo, que faz um coração que bate 110, 115 anos, atualmente, né? Antigamente era 900 anos, uma bomba, um coração que começa a bater antes de você nascer, e vai bater 100 anos direto. Me diga, qual carro nesse mundo, qual motor feito por homem, irmão, funciona ligado, na marcha mais rápida, na marcha mais lenta, 100 anos. Então, queridos, vamos ser sinceros, temor é isso mesmo, é melhor você temer esse Deus, que fez você tão complexo, irmão, fez um pulmão que vai cuidar da questão de ar, de circulação, o coração bombeando o sangue, os rins, que faz limpeza, e que entra sangue sujo, sai sangue bom, e você vai urinar pudriqueira, vai defecar pudriqueira, uma máquina dentro desse espaço pequenininho tão perfeita,
E um carro para andar tem que ser com a máquina grande, e quanto mais força, maior o motor, e Deus fez tudo tão pequenininho, um rim pequenininho, um coração pequenininho, um pulmão maiorzinho, o fígado aquele tem maior, e tudo lá, irmãos, funcionando, e não sei quantos metros de tripa aqui dentro para fazer o seu intestino. Quantos metros aí? 5 metros? Hein? 5 a 7 então, para a gente não errar. Tudo aqui dentro, irmão, pega 5 metros de mangueira e põe lá para você ver, e Deus fez tudo ficar direitinho ali dentro. Então, querido, é por isso que eu digo para você, que a minha fé está arraigada na palavra, e quanto mais inteligente, quanto mais estudo, mais eu falo, é Deus, porque se o homem for construir um homem um dia, vai ser uma jamanta de um tamanho, porque não vai conseguir colocar 7 metros de intestino aqui dentro e fazer o que tem. E sem contar que os irmãos sabem muito bem, intestino não é naquela mangueira quieta não, né, irmão? Ele tem contrações para sua comida andar e virar cocô, né? Entendeu? Ele tem contrações, tem esfíncter que abre e fecha na hora certa, tá? Sabia? Você tem dispositivo que abre e fecha na hora certa. Os rins abrem na hora certa para eliminar a urina e trava, a bexiga abre na hora certa para eliminar. Se não, se fosse a mangueira, quantas chaves você ia precisar? Irmão, vamos ser sinceros, tá, irmão? Ó, o discipulado é isso, irmãos, vai te jogar dentro do reino dos céus, vai te integrar dentro do reino de Deus, te fazer viver essas maravilhas e crer nelas, e vai te fazer viver no temor do Senhor, temor no verdadeiro sentido da palavra. Eu tenho que temer porque Ele é grande, Ele é poderoso, e Ele diz que vai cobrar da gente, amém? Lá no final de Apocalipse diz que nós vamos ser julgados, cada um segundo as suas obras. Aí você vai ver, se não é para ter medo dele agora, para não temer depois. Tenha medo agora e tema agora, obedeça agora, para lá na frente ele falar: bem-estar, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, fosse meu discípulo, andou direitinho, lutou, então está aqui, vem, entra para o gozo do teu Senhor, pode vir para a glória, agora é sua hora, né, de usufruir, tá, irmãos? E o que é, irmãos, o temor do Senhor, senão a submissão à autoridade, ao domínio, ao poder, à soberania e à dignidade de Deus? Quantas vezes, quinta igreja, nós ouvimos o pastor Stefson falar isso para nós? Da dignidade, da autoridade, do domínio, do poder, da soberania e da dignidade de Deus. Isso, irmãos, isso é o temor de Deus, é você viver submisso a esse Deus completo, né? Amém? Que Deus abençoe sua vida, eu te agradeço muito por ter vindo. Isso é só para fomentar em você a ideia do discipulado genuíno, tá? Que não é fazer discípulo seu, nem meu, nem do outro, mas é levar as pessoas a esse Cristo poderoso, Deus, homem, né? Muito obrigado, Deus, é uma bênção estar na casa do Senhor e compartilhar do sonho do Senhor, se assim podemos dizer, sonho do Senhor para a igreja, para esta igreja local. Obrigado pela disposição dos irmãos e irmãs que vieram aqui esta noite, obrigado pela tua presença, que nos despertou para o discipulado, e também nos desafiou com perguntas sérias com relação à tua palavra, e que muitas vezes nós não pensamos nas respostas adequadas. Por isso eu te agradeço, é um desafio ser discípulo do Senhor, é um desafio o discipulado, e nós pedimos a teu socorro e a tua ajuda neste momento da igreja. Obrigado, Pai, pelo grupo discipulado que está funcionando e pela bênção do Senhor, pela tua presença naquele grupo. Peço que o Senhor faça esse grupo multiplicar e que muitos grupos surjam, Pai, no mesmo propósito. Desde já eu te agradeço, peço a tua bênção, a tua proteção e que nos leve em paz, guardados pela mão poderosa do Senhor. Obrigado mais uma vez, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.